Será, Alexandre Borges, que ela amansa esse retorno da extrema-direita ao poder na Itália? Reflete como? Não só para os italianos, mas para a zona do euro, para o continente europeu que se vê agora em meio a essa guerra, Rússia, Ucrânia. Como é que isso desdobra daqui para frente? Olha, Stephanie, você tocou num ponto importante que eu ia deixar por último, então vou abrir, que é a questão da Rússia, né? Eu acho que é interessante a gente ver, por exemplo, do que a gente chama genericamente de direita. Você tem uma parte, na Europa isso é muito claro, de alguns chamados direitistas que estão apoiando a Rússia porque namoram com a ideia do governo autoritário, que acham bacana olhar o Putin, a maneira como ele controla a Rússia, como é que basicamente você tem um Estado autocrático onde você tem um líder, um homem forte, um líder que pega e passa o trator em cima das instituições, que para ele não tem judiciário, não tem legislativo. Basicamente, a Rússia é controlada pelo Putin, pelo que ele tem vontade de fazer, ele faz. E você tem uma parte da direita que acha isso bacana. Você tem uma outra parte da direita que foi criada até entendendo alguns males que a União Soviética causou na época, que já tem uma resistência natural com a própria União Soviética, com a ideia que o Putin é alguém que é saudoso daquele tempo e que não, de forma alguma, concorda com a posição da Rússia e até apoia a Ucrânia nesse conflito, que é o caso de Giorgia Meloni. Então, Giorgia Meloni é mais difícil de colocar nas caixinhas do que, às vezes, algumas pessoas muito apressadas acabam colocando. O partido dela tem origens em teses que namoram aqui e ali com a memória do fascismo, isso é lamentável. Ninguém vai aplaudir isso, muito pelo contrário. Mas a gente precisa dar uma olhada no que ela efetivamente vai fazer. Tem muita histeria que é colocada nessas horas, mas será que Giorgia Meloni é mais extremista do que Gabriel Boric aqui do Chile, ou do Evo Morales na Bolívia, ou do Daniel Ortega na Nicarágua, ou do Maduro na Venezuela? Sei lá, a lista é longa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não soar que tem certos riscos que são amplificados e outros que são relativizados e minimizados. Eu não vejo Giorgia Meloni transformando a Itália na Nicarágua, entendeu? Acho que, ou numa Nicarágua de direita. Isso não vai acontecer de forma alguma. Além disso, o parlamentarismo italiano, para o bem ou para o mal, um governo normalmente não dura mais do que 2 anos, dura 1 ano e meio. Desde a Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 70 e poucos anos, foram 67 governos. Acho que esse é o governo de número 68, foram 45 líderes. Então, assim, a Itália, o italiano é muito insatisfeito com a sua política, é muito crítico, está sempre trocando, está sempre repensando. Na minha avaliação particular, eu acho isso muito saudável. Eu não gosto de político esquentando cadeira. Eu acho que político tem que ser trocado mesmo, né? Agora eu esqueci de quem que é aquela frase, né? Que você tem que trocar político igual fralda, né? Pelo mesmo motivo, esqueci de quem é o autor da frase. Mas os italianos, primeiro, quem somos nós, né? Para ensinar italiano o que é fascismo e o que é Mussolini. Eles aprendem desde o colégio, é a história deles, é a história do país dele. E os italianos talvez saibam o que eles estejam fazendo, ou se eles estão errando, eles têm direito de errar, aprender com o erro e na próxima eleição buscar uma alternativa. Eu tenho um certo ceticismo quando, por exemplo, se confunde você ser contra a imigração desenfreada com que você ser contra imigrante, né? Eu acho isso meio uma forçada de barra. E eu acho que realmente os trabalhadores dos países, a classe média da Alemanha, da Itália, da França, eles podem sim ter um pé atrás quando você tem um fluxo de mão de obra barata dentro do seu país, feito por empresários que não estão nem aí se você vai morrer de fome, se você vai perder o emprego. Eu acho que há sim, e houve um processo de desindustrialização muito rápido e muito forte de 20 anos para cá em vários países do Ocidente, muitas fábricas enviadas para a China, para a Ásia em geral, e muita gente perdeu emprego, muitos empregos foram perdidos, muitas fábricas foram fechadas e criou-se um problema social que não adianta a gente varrer para debaixo do tapete. Então pode ser que a solução política para isso esteja certa, esteja errada, nós vamos acompanhar. Agora, que existe uma reclamação legítima de muita gente que se vê aí varrida
por uma onda de desindustrialização, porque não é fácil você pegar para alguém que trabalhou 30 anos como torneiro mecânico, numa indústria automobilística, e você chega para o sujeito e fala o seguinte: se vira, aprende a fazer aplicativo de celular. Existe um problema social que, em algum momento, precisa ser olhado com um pouco mais de empatia e compreensão do que essas pessoas estão efetivamente reclamando.